Paz do Senhor, meus queridos irmãos, nessa tarde. Que a paz esteja com cada um. Voltei nessa tarde pela honra e a glória do Senhor, porque Ele é fiel para conosco. Ele é tudo para conosco. Sem Ele, nós não podemos viver sem nosso grande mestre, chamado Deus de Israel, e seu Filho Jesus. Eu quero trazer aqui nessa tarde Isaías 31, que diz assim: ai dos que desce ao Egito e busca o socorro, e os estriba e os cavaleiros. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atenta para o Santo de Israel, nem busca o Senhor. Todavia também ele sabe e fará vir o mal, e não retirarei a sua palavra, e ele o levantará contra a casa de malfeitores, contra a Judá, dos que praticam igualdade, porque os egípcios são homens e não Deus, os seus cavalos é carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto auxiliadores como ajudadores, todos os muitos serão consumidos, porque assim me disse o Senhor, como o leão, espírito do leão, ruge sobre as suas presas, ainda que os convoque contra eles uma multidão de pastores. Não se espere, nem se espante das suas vozes, e nem se abata pela sua multidão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: descerei e pelejarei pelos montes de Sião, pelos seus outeiros. Só até aqui. Irmãos, aqui vem dizer que muitos hoje buscam mais o Egito do que a presença do Senhor. Muitos hoje acham que o caminho mais fácil é o caminho largo. Ei, Deus está dizendo nessa tarde que o caminho estreito é o caminho que vai ao céu, mas o caminho largo é o caminho que vai para o inferno. Ei, então eu estou dizendo nessa tarde que nós temos que buscar não o homem, mas sim a Deus. Mas aqui está dizendo na sua palavra que muitos estão buscando o Egito, muitos estão descendo para buscar o Egito. Por quê? O Egito tem resposta mais rápida, o diabo tem prato mais rápido. Mas nós temos que buscar e ser aprovada pela mão de Deus. É provada, reprovada pela mão de Jeová. Ele prova a minha vida e a tua vida. E nós temos que viver pela fé, temos que saber que Deus ele é espírito e o homem ele é carne. Muitos descem ao Egito, buscam homem de carne, como está dizendo aqui, que muitos descem ao Egito para buscar o quê? Socorro. E os cavaleiros são os homens de carne. Os cavaleiros quer dizer o quê? É cavalos? É não. É homens, é governo, é presidente, é político. Então, esses são os cavaleiros que muitos não esperam a mão de Deus agir, busca essas pessoas. E Deus está dizendo: muitos buscam esses cavaleiros, tem e fica buscando confiança nesse povo, muitos cavaleiros, porque pensa que são poderismo, pode muitas coisas, pode comprar. O homem não compra nada, o homem não compra salvação. Mas Jesus, ele veio para nos salvar, ele é dono da salvação. Deus está dizendo nessa tarde: buscamos alvo, buscamos socorro em Deus, porque Deus está na presença. Mas muitos buscam os cavaleiros, buscam socorro nos homens, e muitos saem decepcionados, muitos morrem porque não quer buscar o Senhor. Nessa tarde o Senhor disse: desce, me busca, porque eu vou voltar para muitos aqueles que me obedecem, para o santo de Sião, para o santo que está na minha presença, aquele que está buscando a minha face. Mas aqueles que não buscam a minha face, ele não tem conta com você, meu irmão. Ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de estar na presença, ainda há tempo de correr, ainda é tempo de pedir socorro para Deus, como diz o Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Então você tem que olhar para o alvo, que o único caminho é Deus. E muitos hoje estão olhando para isso. Muito hoje não está lendo a palavra. Muito hoje quer buscar as coisas fácil, no caminho fácil. Deus não quer isso. Deus quer que você busque o caminho difícil, que é a presença. Quanto mais difícil, melhor é a minha situação e a tua situação. Ei, Deus
Deus nunca disse que ser crente ia ser fácil, mas é para nós ser sustentado por Ele, porque Ele diz assim, ó, eu venci o mundo e vocês vencerão. Ei, Deus está dizendo, eu venci. Jesus disse, eu venci, vocês vencerão. As pelejas são muitas, mas nessa peleja, quem peleja por mim e por você é Deus, é o Filho dele, é Jesus. Então você tem que aprender a esperar, como o Salmo 40, aprender a ter paciência, porque se você não tiver paciência, você não vai chegar ao lugar nenhum e corre para esses cavaleiros e o final dá errado. Ei, Deus está falando para mim e para você. Paramos de pensar em coisas terrenas, mas sim do alto, porque se buscamos o homem da terra, ele não pode fazer nada, nem por mim, nem por você. Mas se nós buscar o homem de Deus, um homem chamado Deus, o nosso Pai, tudo vai dar certo. Tudo vai estar na direção dele. Mas enquanto você não der uma oportunidade para Deus agir na minha e na tua vida, vai ficar difícil Deus trabalhar. Enquanto você correr atrás de homem para resolver o teu problema, Deus não vai entrar nessa peleja, porque ele não é invasor, ele é educado. Entende, meus irmãos? Nessa tarde o Senhor está falando comigo e com você, que o Senhor venha pôr você de pé através desse vídeo, que você continue assistindo lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, sabe? Continue me seguindo, me dando um alô lá, porque aqui eu trago o que está escrito na sua palavra, porque aqui vem dizer Isaías 31. Ainda diz assim, nem tanto para o Santo Israel não buscai ao Senhor. Então diz que assim, o povo ainda de Israel, o povo que está dentro da igreja, não está buscando o Santo de Israel, está buscando ainda o homem. Muitos olham para muitas coisas que está acontecendo dentro do ministério, mas Deus diz que é para você olhar para o alvo, que chama Deus e o Filho dele, Jesus. Você não pode olhar para ninguém. Muitos hoje, eu vou praticar isso porque fulano faz isso. Ei, Deus está falando, você ir por um, por o outro, vai dar errado, porque nós temos que olhar para Jesus e começar a buscar e começar a fazer o que Deus manda e perguntar, Senhor, isso é certo? Deus, isso é certo? Ele vai começar a dizer através do Espírito Santo de Deus. Então, aprenda uma coisa nessa tarde, meu irmão. Aprenda a ser crente. Aprenda ler a palavra, buscar a palavra. Não pare de olhar para o homem. Se você olhar para o homem, você vai cair. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Viu? Em nome de Jesus, Deus manda entregar nessa tarde. Seja crente corajoso, como Josué foi, como Caleb foi. Ei, muitos crentes hoje covardes, com medo, não vai para a igreja, com medo de entregar a palavra, com medo, porque tem autoridade em cima do público chamado pastor, missionários. Mentira. Deus chamou nós, os pequenos mesmo, foi para entregar a palavra. Se você ficar calada, você vai levar preço, você vai levar uma coisa que não é sua para a sua casa. Entenda hoje. Nem tudo que é flores é verdade, nem tudo que é flores bonitas vai se tornar bonita. Ei, Deus começa a arrancar você da raiz, Deus começa a lhe prover do chão, não é do alvo não. Se muitos pensar que vai subir através de elogio é errado, mas quando você não é elogiado, você é humilhado, esse vai dar certo, pode ter certeza disso. É o que Deus manda dizer, para de olhar para o homem, para de ir por o conselho do homem. Não, ela tá doida, ela não sabe dizer nada não. Ei, não é ela não, aqui é Deus falando, porque você está muito olhando para o homem, você está olhando muito para o homem, e hoje você não quer ser crente, porque tem vezes que pessoas dizem, eu vou naquela igreja não, que está tudo errado. Ei, primeiro você tem que tirar o argueiro do seu olho para poder você chegar do irmão. Ei, você precisa buscar mais a presença, você precisa descer mais. Ei, você não, crente hoje não está orando, crente hoje quer e vai para a igreja e volta, e quando volta, ainda acho que volta é pior, porque nem o culto presta atenção direito, que quando chega na igreja começa a olhar para um vizinho, olha para o outro, começa a conversar dentro da igreja, e Deus não está nesse negócio. Deus quer que você se levante na madrugada, busque a presença, busque, desça, que ele começará a abrir tua visão, homem. Ei, mulher, ela começa a abrir. Então, entenda o mistério de Deus, que
que o mistério de Deus não é para todo mundo não, mas aquele que busca Deus vai falar assim, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala conosco, mas é como diz, quando você está com obediência no Senhor, você está obedecendo a palavra do Senhor, que o Espírito Santo também não vai falar com qualquer um assim todo sujo não, viu? Espírito Santo, por isso que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se nós está sujo, se limpe mais. Se você está limpo, fique limpo. Se você está querendo se sujar, se suje mais. Mas a salvação você não vai ter, porque você está ouvindo a palavra todos os dias e está praticando errado, é porque você mesmo não quer algo com Deus. Então Deus manda dizer nessa tarde que permaneça, aquele que estiver firme, permaneça mais firme, mas aquele que não quer nada com ele, permaneça onde está, porque Deus ele é educado, ele não é invasor de vida de ninguém, ele só entra na minha, na tua vida, se tu der lugar. Se tu não der lugar, ele não vai entrar, pode ter certeza disso. Deus, ele é lindo para conosco. Ainda vem dizer aqui, ó, na sua palavra ainda diz assim. Ainda diz assim, que na sua palavra. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudador. Todos jumentos serão consumidos. Então, ó, tá vendo o que está dizendo? Os egípcios são carne, não são espírito, não são carne. Muitos hoje buscam os egípcios, muitos hoje querem consultar. Vou na casa de fulano, porque Deus vai me usar ele para mim. Vou na casa de... Ei, nós somos carne, você tem que buscar um mestre, porque, ó, está dizendo a palavra aqui. Porque Deus está confirmando a sua palavra, que os egípcios são homens e não são Deus. E os cavaleiros são carne, não espírito. E muitos desses vão se transformar em nada. Vão se transformar em nada, porque eles não têm espírito nenhum. Eles têm espírito de enganador, mas espírito de Deus não tem não. Viu? Os egípcios são espírito de enganador. Espírito de Deus não tem. Então eles são carne, esses cavaleiros são carne. E diz assim, quando o Senhor estender a sua mão, todos cairão. Quando o Senhor estender a sua mão, ninguém ficará de pé, porque a sua palavra diz que não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Ei, Deus está falando nessa tarde comigo, com você. Fique na obediência. Se você está na obediência, fique na obediência, porque a honra e a glória é para Deus. Eu não sou nada, nem você. Só queremos que nós diminuímos e Deus cresça. Deus cresça, sempre Ele. E muitos hoje querem ser o eu, dentro de muitos ministérios, querendo ser o eu, o tal, humilhando os pequenos, não sabe o amanhã, o que Deus irá fazer. Viu? Charamana resta se canta na Écia. Então Deus está falando nessa tarde, na minha e na tua vida, porque assim diz o Senhor, como o leão, os filhos do leãozinho, ruge sobre a sua aparência, ainda que convoque entre uma multidão de pastor, não espantará das suas vozes, nem se abata pela sua multidão. Então o Senhor está dizendo que tudo isso que aconteceu, que o leão se ruja, se perturba, o leão se faça o que for, mas o Senhor, pode os povos correr para um lado para outro, mas o Senhor não vai ajudar no momento, vai deixar sofrer, porque é isso que Deus quer, porque o povo não está obedecendo a Deus, não vai botar sua mão só no tempo determinado por ele, no tempo que ele vê muitos pedidos de socorro, aí Deus vai entrar com sua mão forte e vai ajudar. Aí diz assim, multidão, pastor, não se espante das suas vozes e nem se abata pela sua multidão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, descerei e pelejarei por muito de Sião e outeiro. Deus disse, vai descer, mas vai pelejar por a minha vida e a tua vida. Se tiver na posição, ele vai pelejar para mim e para você. Mas está dizendo nem todos. Ai dos pastores que não estiver na direção certa, esse também não, Deus não vai pelejar. E está em Jeremias 23, quando fala dos pastores que não bota sua ovelha, nem não ordena sua ovelha, não ensina sua ovelha. Hoje muitos não estão ensinando as suas ovelhas. Estão ensinando assim, assado, mas não estão
ensinando o que é certo dentro da igreja. Hoje os irmãos entram e saem e não entendem os mistérios de Deus. E muitos hoje dizem, estou cheio do Espírito Santo, mas quando você vai ver, não é Espírito Santo não, irmão, é capeta. E nem todo mundo é usado pelo Espírito Santo hoje, porque a igreja somos nós. E muitas igrejas hoje estão cheias de baderna, cheias de confusão, não entendem os mistérios do céu. Precisa entrar na posição, precisa buscar e tirar a incerteza do coração e ficar julgando o outro que busca. Ei, você não sabe quem busca de verdade para estar entregando uma palavra dessa. Essa palavra não é minha, mas é vinda do céu, vem do céu. Ele vem e nos entrega aquilo que ele manda entregar. Então recebe nessa tarde, pela graça do Senhor Jesus, que a paz reine sobre dentro de cada lar que receber essa palavra, em nome de Jesus.